a gente não traz ele aqui, né? Vai ser uma alegria. Meus irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Hoje quero ministrar todo o capítulo 15. É um texto longo, nós vamos lê-lo por completo. O título da mensagem é Os Quatro Perdidos. E eu quero que você preste bastante atenção, que eu vou destacar alguns detalhes. Eu não quero fazer correndo a mensagem. Então, se eu passar um pouquinho das 8, eu coloco o limite de 8:10 hoje, tá bom? Tudo bem por vocês, gente? É só para eu não correr com a mensagem hoje. Eu acabei pregando ontem, dei aulas de manhã, preguei hoje de manhã, dei aula agora à tarde, e aí eu vou pregar de novo, minha garganta já secou. Eu estou tomando água, mas não está molhando, não adianta. Então eu vou precisar ir um pouquinho mais devagar do que eu estou acostumado. Então talvez eu passe um pouquinho ali, mas sem exageros, é só um pouquinho mesmo. Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 1, está escrito: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, põem um anel no dedo dele, sandálias nos pés, tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que eu sirvo ao Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido, foi achado. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, fala conosco mais uma vez essa noite. Pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações. Existem verdades acerca do Teu reino aqui, que
podem ganhar lugar em nossas vidas de uma forma que nós ainda não abrimos espaço. Então o Espírito Santo vai abrindo esse espacinho no nosso coração, vai nos ensinando com as palavras de Jesus a correspondermos o teu coração, em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Meus irmãos, essa é a mensagem que eu mais preguei na minha vida. Hoje eu fui fazer a conta, e eu acho que é a sexta ou sétima vez que eu prego esse texto. E é o texto que eu mais preguei repetidas vezes. Todo lugar que eu vou, e eu posso escolher o que eu vou pregar, e eu tenho algumas opções, se eu tenho pelo menos dois momentos que eu vou pregar, eu escolho esse como uma das mensagens. Eu acredito que aqui fala muito conosco como igreja, mas ele também é um texto que fala com o perdido. Então é um texto em que nós podemos ministrar tanto para o não crente, então não importa se é um culto evangelístico ou se é um culto de doutrina, todos são alcançados, são atingidos ou alimentados, ministrados por esse texto, e eu já vou te explicar por quê. Mas é o texto que eu mais gosto de ministrar, é o texto que eu tenho mais prazer em falar, porque fala do evangelho do reino, fala da graça de Jesus, fala o que a gente tem que fazer quando Jesus salva alguém, e o que a gente faz quando a gente está perdido. Esse texto ele é maravilhoso, ele responde a uma circunstância. Quero que você relembre algumas coisas importantes antes da gente entrar na exposição do texto. Primeiro, nós lemos aqui 3 parábolas. O que são parábolas? Você lembra? Ensino médio, matemática, equação do 2º grau, ela descreve uma curva no gráfico. Eu sei que eu tô ressuscitando traumas aqui agora. Mas quando você jogava ali nas variáveis, você plotava num gráfico, você via uma curva, uma parábola. E isso é o que descreve, o que faz a explicação do que é uma parábola, ou uma linguagem parabólica. Ela conecta um ponto, o ponto que é o entendimento das pessoas, a uma verdade espiritual do reino de Deus. E parábolas, diferentemente de fábulas, elas não contam histórias absurdas e histórias fantásticas na sua linguagem, como coisas sobrenaturais, místicas. Então, diferentemente de, sei lá, uma história fantástica assim, diferentemente do Peter Pan, a parábola não é uma historinha de princesa, não é uma historinha fabulosa. Ela é uma história que não necessariamente aconteceu, mas que os elementos e a narrativa dela são possíveis de acontecer. São elementos do dia a dia. Então é uma forma de Jesus explicar, conectar a mente e aos ouvidos dos ouvintes a uma verdade do reino. Por isso, parábola. Eu conto uma história que todo mundo entende para falar de uma verdade, de um mistério do reino de Deus, que é uma verdade espiritual, e por serem homens carnais, ainda não conseguiam compreender completamente quando Jesus falava sobre coisas espirituais. Então ele usa dessa linguagem parabólica, ele usa de histórias chamadas parábolas para trazer esse ensino, essa explicação de verdades acerca do reino de Deus. E aqui não é diferente. Enquanto que no Evangelho de João, e nós temos visto isso pelos domingos de manhã, nós temos uma linguagem bastante teológica, muito robusta, quase filosófica, nós vemos no Evangelho de Lucas uma narrativa que traz com bastante riqueza as parábolas que Jesus contava. Então, se em João nós vemos Jesus se apresentando com uma robustez teológica, em Lucas nós vemos Jesus falando acerca do reino através de parábolas, e é o evangelho que mais tem parábolas, é o evangelho de Lucas. E o capítulo 15 inteirinho responde a uma questão, a uma circunstância. São 3 parábolas que falam da mesma coisa, e eu quero que você entenda muito bem isso. E primeiro, entenda comigo, não é a parábola da ovelha perdida. É a parábola de um pastor que tinha 100 ovelhas. Não é a parábola da dracma perdida. É a parábola da mulher que tinha 10 dracmas. E não é a parábola do filho pródigo. É a parábola de um pai que tinha 2 filhos. Você pode ver como as 3 parábolas começam, e elas começam trazendo o protagonista. O protagonista é o pastor, a mulher e o pai. Não são os perdidos, mas são parábolas sobre 4 perdidos. A ovelha perdida, a moeda perdida, que dracma é moeda, e os 2 filhos perdidos. O que a gente chama de pródigo, porque ele foi e volta, é o filho gastador,
e o filho que a gente poderia chamar ele de legalista, é uma boa palavra para chamar ele, pode ser. Então, o filho pródigo e o filho legalista, os dois estavam perdidos, um fora, um dentro. Mas antes para a gente entender o que é que essas parábolas estão respondendo, vamos tentar desenhar um pouquinho o que é que estava acontecendo para Jesus contar essa parábola. Volta para o verso 1, projeta para mim, por favor. Aproximavam-se de Jesus todos os pecadores, publicanos e pecadores, para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Então Jesus começou a contar-lhes essas parábolas, e aí ele conta as 3 parábolas na sequência, respondendo a essa situação. Vamos desenhar um pouquinho melhor. Você chegou a imagem lá? Projeta para mim, por favor. Preste atenção. Como era uma casa normal, assim, de Israel na época de Jesus? Ela tinha essa arquitetura bastante peculiar. Ela tinha o térreo, um segundo andar, e ainda assim uma parte de um terraço. O carioca chama de laje. Cadê meus amigos cariocas aqui? A laje, é o churrasquinho na laje. E o que acontecia? O primeiro andar, apesar dessa ilustração ela trazer aqui uma janela, ela um pouquinho mais alta, via de regra ela nem tinha janelas, ou as janelas eram pequenas, porque eles tinham que de alguma forma fechar o primeiro andar, era um andar escuro. No segundo andar havia janelas, era um pouco mais arejado e era onde ficavam os quartos. E nesse terraço, que tanto podia ser esse segundo andar quanto em cima ainda do terceiro, era onde eles normalmente faziam refeições, por ser à noite, né? Por ser muito quente durante o dia. Agora eu quero que vocês imaginem, qual é a situação que nós lemos? Jesus estava comendo com publicanos e pecadores. E é onde provavelmente ele estava comendo? Ali na parte de cima. Jesus estava lá trocando uma refeição, e isso na cultura dos judeus era muito grave. Você se assentar na mesa com alguém é mais ou menos como você concordar com o que a pessoa está vivendo. Então havia uma crise, havia uma ruptura social e religiosa entre os fariseus e os considerados por eles pecadores, publicanos, aquelas pessoas que eram ralé, gente suja. Só que aí vamos considerar aqui, vamos desenhar para tentar ilustrar e entender melhor. Digamos que fossem 2 fariseus, 2 Maria Fifi descendo a rua. E eles estão descendo a rua ali, conversando, e eles olham e veem Jesus comendo com os publicanos e pecadores ali em cima. E aí eles começam a murmurar: olha só o cara. Diz que é rabi, que é mestre, está por aí curando, fazendo milagres, até dando uma surfada sem prancha, andando sobre as águas. Mas agora ele senta com pecadores e com publicanos. E vai comer com eles ainda. Aí Jesus desce, interpela esses 2 fariseus Maria Fifi, murmuradores. E aí ele começa a falar, a contar essas parábolas. Deu para entender um pouquinho a imagem? Compreendeu? Tente imaginar Jesus saindo ali da casa. Eu acredito que era uma casa maior do que essa da ilustração, tá? Para caber todo mundo ali. Mas é só uma ilustração, isso aqui nem é de verdade. É feito ali uma coisa 3D. Mas entenderam, gente? Concordam ou não? Só para entender se vocês estão comigo. É bem importante desenhar essa parte. Pode voltar lá para a imagem dos 4 perdidos. E aí Jesus começa a contar essa parábola. E ele fala que tinha um pastor que tinha 100 ovelhas, e uma dessas ovelhas se perde no deserto. Ele vai lá, guarda as ovelhas, ali no deserto, dentro da que o pastor Calixto mostrou 2 domingos atrás, um aprisco ali, improvisado, guarda as ovelhas e vai atrás dessa ovelha. E ele encontra essa ovelha, ele põe ela nos ombros, ele volta com ela, e quando ele volta, não só ele se alegra, mas ele chama os amigos dele para celebrar. Espero que ele não tenha matado essa ovelha para fazer um churrasco para celebrar, mas ele começa a celebrar. E ele chama e ele fala para esses fariseus que estavam ouvindo: olha, tem mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 100 ou por 99 que não precisam de arrependimento. 99 justos que não precisam de arrependimento. Jesus não está falando que os justos ele não gosta, ele ama, ele se alegra também. Mas a alegria, a euforia, a festa no céu é muito maior quando um pecador se arrepende do que os 99 que estão lá de boa. E o que a gente precisa entender dessa primeira parábola?
é que ela faz referência a um tipo de perdido. Esse perdido é aquele que se perde por causa da falta de instrução, por causa da falta de experiência, da falta de conhecimento, como o profeta já disse, Jesus trouxe também essa palavra do profeta novamente. O povo peca porque não conhece as Escrituras. É aquele novo convertido, ingênuo, que está ali com o rebanho, animadão, vamos dar um rolê no deserto com Jesus. E aí ele fala, acho que eu vou por aqui, e se perde do rebanho. É aquele perdido que por falta de instrução, porque ainda não conhece a palavra, porque não foi muito bem discipulado ainda, tem pouco tempo de caminhada, peca e se perde aí pelas coisas da vida. Vai se desviando devagarzinho, quando vê, cadê todo mundo? Estou sozinho aqui no meio do deserto. E fica à mercê de Satanás, fica à mercê dos predadores. Mas aí, esse perdido, você vê que o pastor, ele vai lá atrás, ele pega, põe no ombro e leva de volta. Só que eu quero que você preste bastante atenção a essa proporção. Qual é a proporção aqui? Desculpa usar da matemática de novo, eu não quero ressuscitar traumas, qualquer coisa, procure a nossa psicóloga Silvana, ela é especialista em ressignificação de traumas. Mas é 1%. É o tipo de perdido que é uma eventualidade. Por essa falta de doutrina, de ensino, de conhecimento da palavra, de intimidade com o Senhor. Tente imaginar que tipo de ovelhinha que se perde no deserto. É aquela ovelha madura que já fez isso várias vezes na sua vida? Ou normalmente é aquele bezerro que antes ficava no aprisco, mamando, e agora ele tem que sair junto com os outros para se alimentar, ir atrás de pastos verdejantes para se alimentar, e aí não sabe muito bem o procedimento e se perde. Você percebe pelas características que o tipo de ovelha que se perde não é ovelha madura, não é ovelha que já fez aquele trajeto por 30 anos, eu nem sei se a ovelha vive 30 anos, mas por muitos anos. Se ovelha não vive 30 anos, a gente vive, e você já está há 30 anos seguindo Jesus, você sabe quais caminhos seguir. Você sabe que não é para se afastar do rebanho. Você sabe que isso é um engano de Satanás, é uma armadilha de Satanás para te levar à perdição. Então você não sai. Não é esse tipo de perdido que muitas vezes o crente é. Esse é aquele mais recente na fé, que acaba se perdendo, e o pastor vai lá, busca ele, põe nos ombros, traz de volta, faz a festa, aleluia, se arrependeu, e ele está lá agora, ele aprendeu. Só que Jesus continua, e aí ele diz assim, tem uma mulher, e ele continua assim, ou a mulher, como é que ele fala aqui? Ou qual é a mulher que tendo 10 moedas, e ela perde, ela não começa a varrer toda a casa, até achar, e quando acha, chama as amigas, faz uma festa. E aí, irmão, eu sei que aqui é um ponto difícil da gente entender com a nossa cultura. Diz aí para mim, quem aqui faria festa porque encontrou uma moeda? Qual é a nossa maior moeda, dentro da nossa moeda brasileira aqui? É o real. R$1, moeda, né? Não estou nem usando papel moeda ainda, só moeda. R$1, irmão, você perdeu R$1, às vezes você até fala assim, pelo menos não está mais fazendo peso no meu bolso. Por causa da inflação, R$1 não vale quase nada. Antigamente até valia mais. O poder de compra era maior com R$1. Agora, do jeito que as coisas estão, R$1 é quase nada. Você não vai fazer festa por causa de R$1. Mas não é o que Jesus está falando ali. Não é R$1, gente. O que isso significava no contexto dessa mulher? As mulheres naquela época, elas recebiam, quando casavam, um dote. Elas normalmente recebiam esse dote do seu pai. E ele funcionava mais ou menos como um seguro de vida. Um seguro para emergencial. Se elas, por qualquer que seja a ocasião, se ficassem viúvas, elas não iam conseguir ligar para o pai, ô pai, vem me buscar, estou viúva. Ou mandar um WhatsApp, não sei se você sabe, mas não tinha como. Naquela época não tinha como fazer isso. Ela ia precisar de recursos para pagar, para que alguém a levasse de volta, ou no mínimo para enviar um mensageiro para o seu pai, dizendo que ela precisava desse resgate. E essa era a garantia dela de que ela não ficaria desamparada,
caso acontecesse uma dessas fatalidades. E eu não sei se você lembra, ao ler os evangelhos, você percebe que o que não faltava naquele povo era viúva. E viúva o quê? Desamparada. Então Jesus está pegando elementos do dia a dia para construir essa história aqui. E o que seria a dracma? Quem aqui assistiu aquela novela O Clone? Denuncia aí, fala a tua idade. Levanta a mão. O Clone, novela da Globo. Como diz o pastor Calixto, eu aprendi que é Inshallah, que se fala, né? Muito ouro. Aquela novela, ela mostrava umas características do Oriente. E quem é que lembra das mulheres que ficavam ornamentadas com aquelas moedinhas penduradas, cobrindo o rosto? Lembra assim? Tem mais ou menos uma ideia? Algumas mulheres usavam aquilo no dia do seu casamento, mostrando o tamanho do seu dote. E no caso da mulher dessa parábola, qual era o dote dela? 10 moedas. Ela tinha ali 10 moedas. E ela perdeu uma delas. E é por isso que ela não desistiu, porque não era R$1, era 10%, olha a matemática aí de novo, 10% do dote dela, do sustento dela, da garantia, do seguro de vida dela ali. Então ela começa a diligentemente a varrer a casa, a procurar, ela acende a luz, lembra da casa? O andar mais escuro, mais empoeirado ali embaixo, acende a vela para iluminar o ambiente, começa a varrer, limpar, até achar. E quando ela acha, o que ela faz? Ela chama as amigas e faz uma festa. E aí ela celebra com as amigas e Jesus fala que tem mais alegria entre os anjos diante de Deus quando um perdido é achado, do que os outros 9 que não precisavam ser encontrados. E aqui, meus irmãos, a gente começa a ver uma característica diferente desse perdido. E normalmente essa é a parte que mais toca a igreja. A gente acha que é entre os filhos lá, mas eu acredito, só por impressão, né? Instituto Achismos, que essa é a parte que mais toca a igreja. Porque que tipo de perdido que Jesus está falando aqui com a moeda? É o que se perde dentro de casa. É aquele perdido que está dentro de casa, está dentro da igreja, mas ele já não soma mais. Ele está fora do montante. E aqui vem a ação de Deus, do Espírito Santo, de acender uma luz e começar a iluminar a casa, de fazer essa varrida dentro da igreja, dentro do aprisco, dentro do rebanho, para procurar aqueles que estão dentro da igreja, perdidos, porque não somam mais com aquele montante. A gente sabe, mas ele está dentro de casa. Mas se a gente precisar, não dá para contar. Se Deus chamar, não estou podendo, Jesus. É aquele perdido que esconde os seus talentos, que apesar de congregar, de frequentar, ele já não está mais engajado na obra. E muitas vezes esse perdido somos nós. A gente acha que estar na igreja é suficiente, quando o que Jesus quer fazer conosco é nos usar para o louvor da sua glória, para a edificação da igreja local, para o alcance dos perdidos. Só que o perdido muitas vezes somos nós, como aquela moeda. E aí vem o Espírito Santo e através de uma mensagem, através de um testemunho, através de uma mensagem do WhatsApp que o irmão te manda, ou de um louvor que foi cantado, o Espírito Santo acende uma luz dentro do seu coração, e aí você percebe, ei, eu estou perdido. Eu preciso voltar para as mãos do Senhor. E aí Ele te põe de volta num lugar do montante, do valor, e você passa a contribuir, a fazer parte do valor da igreja, do valor humano da igreja. E esse é o segundo tipo de perdido que Jesus está falando. Mas existe um terceiro tipo de perdido na terceira parábola, que é o filho pródigo, o filho gastador. E aí Jesus continua, ou certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê a parte que me é devida, ou é a minha herança, a parte dos bens que me cabe. Meus irmãos, eu quero que você entenda que, com uma breve aula de cronologia de recursos aqui,
Não existia Pix há pouco tempo atrás, irmão. Não existia nem TED, nem DOC naquela época. Não existia conta bancária como existe hoje. Não é assim, ele olhou no Nubank, tem lá o valor, ele divide em 2 e transfere, faz um Pix com valor para o filho. Não era isso. Aonde que estavam os bens daquele pai? Na sua fazenda ali, nos seus negócios. Nos bois, nos cabritos, nas terras, nos servos, no que estava plantado. Ali que estavam os recursos, os bens. E quando ele fala que ele quer a parte dele, o pai precisa agilizar. E leva alguns dias, não muitos, mas ele agilizou ali para vender a parte dele e entregar o montante ali na mão do filho para ele sair. E é o que acontece. Depois de alguns dias, tendo recolhido tudo, entregou para o filho foi. E aí ele vai, e ele se perde nos seus prazeres, viveu a sua vontade, foi para um país distante, vem uma fome sobre aquele país. E aqui é a parte que mais embrulha o estômago dos ouvintes. O filho, ele fica tão pobre, que ele começa, e ele é abandonado, pelos seus companheiros de farra, e ele começa a trabalhar cuidando de porcos. E isso é um elemento muito importante da parábola, porque os judeus consideravam o porco um animal imundo. E trabalhar com porcos era considerado uma atividade imunda, indigna. E além disso, preste bem atenção, os povos ao redor que foram miscigenados por causa das invasões e dos cativeiros e das guerras, especialmente os povos do norte de Judá ali que era Samaria, eles foram profundamente influenciados por uma cultura de cuidar de porcos. Quem aqui lembra o que Jesus fez quando foi para Decápolis? Expulsou o demônio de um cara bem endemoniado, e aí ele mandou os demônios para onde? Uma manada. Lembra quantos porcos tinham? Não? Milhares, 2.000 porcos. E os porcos se jogam no penhasco e a galera fica maluca querendo matar Jesus, porque era o comércio. Era como aquela cidade se movia, é a parte do capital daquela cidade. E era comum os povos ao redor trabalharem com porcos. Por quê? Porque eles haviam sido influenciados pela cultura helênica. E eles tinham porcos ali como alimento comum. E ele estava ali, olha só a que tipo de situação Jesus está fazendo referência. Ele estava ali ouvindo e ele falou que esse filho teve vontade de comer a comida dos porcos. Alfarrobas é tipo o resto da espiga de milho, assim, que vai largando. Os espigão que tinha lá, aqueles que não eram muito ideais para o consumo humano, eles jogavam como um tipo de ração para os porcos. E ele está com uma fome miserável, trabalhando com o porco. Ele olha para o porco e ele fala: eu queria um pedacinho. Sabe aquele menino buchudo que chega no restaurante, assim, na mesa do que está do lado e fica olhando a comida dos outros, assim, que o pai fala: oi menino, volta aqui. É o que estava acontecendo com esse filho. E aí, ele lembra da casa do pai. Aí ele fala assim: meu Deus, pequei contra o Senhor, contra o meu pai. Os empregados do meu pai têm mais fartura de pão do que eu aqui. Eu vou voltar e vou pedir para ser tratado como empregado. Eu vou pedir um emprego para o meu pai. Ele ensaia tudo, ele cai em si, ele ensaia tudo na cabeça dele e ele volta. Só que quando ele volta, você percebeu que nem deu tempo dele falar tudo que ele ensaiou. O pai já estava ali na porta esperando, ele viu de longe. E ele já falou: depressa, traga um anel, traga uma capa, traga sandálias novas. Meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, vamos fazer uma festa. Mata o boi. E não é qualquer boi, irmão. É qual boi? O boi gordo. Irmão, bezerro cevado. Sabe o que é o bezerro cevado? É aquele que é preparado o ano inteiro com a ração especial, com a sombrinha, com a água mineral, sabe? Para ele ir engordando, ganhando uma gordurinha boa assim, para quando matar no final do ano, no Natal, no Ano Novo, assim, fazer aquela festa boa, aquele churrasco, aquela carne de wagyu, assim, sabe? Aquele churrasco. Não era qualquer cabrito, era o boi gordo, o bezerro cevado, que estava sendo preparado para uma ocasião especial. Porque não tinha
sido qualquer evento, era o filho que estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e o pai começa a festejar, ele chama os seus empregados, e ele coloca lá a música, Thales Roberto, Deus da minha vida, e começa a festejar todo mundo, e chama eles para comer, e está lá o filho miserável, pecador, que gastou tudo, metade na verdade, meus irmãos, eu esqueci até de dizer, não é metade, ele era o filho mais novo, filho mais velho, tinha direito de primogenitura, o dobro da herança do mais novo, então, para ele ter o dobro da herança do mais novo ficou com 1/3, tá bom? Só para esclarecer, hoje não é muito importante essa informação, mas para esclarecer, o filho mais novo gastou 1/3 dos bens, não metade, porque ele não era dividido igual, o mais velho tinha o dobro. Mas aí ele gastou 1/3 dos recursos e agora ele está lá, sentado com o pai comendo, e o filho mais velho está voltando. E ele começa a ouvir lá a música do Thales tocando, o que está acontecendo? O que está acontecendo lá? E aí o empregado fala, ó, teu irmão lá chegou aí, todo mulambento, morrendo de fome, parecia um mendigo. Eu ouvi dizer, pelo cheiro, ele estava até trabalhando com porco. E aí o irmão, ao ouvir isso, ele se indigna, ele se enche de ira, e ele começa a murmurar, a reclamar. Esse meu irmão nada, ele fala, esse teu filho, e o pai, ele se recusa a entrar na festa. E aí o pai vem, ele desce, vem e começa a falar com o filho, tentando convencer ele, bora festejar, teu irmão estava morto, reviveu, estava perdido, foi achado, vamos festejar. Ele, esse teu filho que gastou tudo com prostituta, nem conta que tem prostituta, da onde ele tirou isso? Mas talvez tenha sido verdade, ninguém está dizendo que não também, mas de onde ele tirou isso? Ele já foi pressupondo que estava nesse nível, gastou tudo com prostituta. Você vai fazer festa, você vai matar o bezerro gordo. Aquele que eu estava preparando para fazer um churras, uma costela de chão com os meus amigos. Tinha até chamado um gaúcho para assar para nós aqui. Você está maluco, pai? Não dá para festejar, esse cara é um miserável. É um pecador, é sujo, é nojento. Você mata o bezerro gordo por causa dele. Fede a porco e está na tua mesa. Para mim o senhor, nem o cabrito, magricela, para eu roer os ossos, festejar com meus amigos, o senhor não deu. E ao passo que a primeira parábola da ovelha perdida tem um desfecho. A ovelhinha ingênua foi resgatada. Ao passo que a segunda parábola, a moeda que se perdeu dentro de casa, foi resgatada. Ao passo que o terceiro perdido, o filho gastador, ele foi redimido. A parábola termina antes da história acabar. É o pai na porta de casa, tendo descido de uma refeição, de uma festa, com um filho pecador, que estava redimido, estava sendo redimido. Ele está na porta de casa, de frente com o filho mais velho, falando, vamos entrar, só que não tem desfecho. Termina na resposta do pai, no argumento do pai, tentando convencer ele a entrar. E aí, meu irmão, acaba a história, e a gente volta para onde a gente começou. Põe de novo aquela imagem, por favor, Will. Daquela casa. Eu quero que você volte aonde que Jesus estava falando com quem? Jesus estava diante dos fariseus, falando, são pecadores que se arrependeram, vamos entrar. Eram ovelhas perdidas que foram achadas, vamos festejar. Era a moeda que estava perdida e foi achada, vamos festejar. É o filho que fede a porco, que estava lá, impuro, nos seus pecados, que está sendo redimido, vamos entrar e festejar. Só que o filho mais velho não tem desfecho, e nem a história com esses fariseus, e esses escribas que estavam ali reclamando e murmurando. Jesus termina de contar a história falando daqueles que estavam ouvindo cara a cara com ele na porta de casa. Vamos entrar para a festa. Mas aqueles fariseus de coração duro, não, eu não quero. Eu sou bom demais para ficar com esses perdidos. Eu sou bom demais para sentar na mesa com pecadores.
Eu não preciso ser achado, eu não preciso ser redimido. Jesus está dizendo para aqueles fariseus, olha, vocês estiveram aqui no meio do povo de Deus esse tempo todo, vocês fizeram parte da aliança de Deus esse tempo todo, vocês tinham direito por herança esse tempo todo, estão murmurando, porque o Pai começou a resgatar aqueles que estavam perdidos. E aí termina nesse choque, nesse gancho para a segunda temporada de parábolas que não acontece. Um dia vão pedir no céu, Jesus continua aí, segunda temporada, todos redimidos. Mas aqui, nesse mundo, é assim que termina a história. Uma pergunta, uma incógnita, uma interrogação. Vai entrar ou não vai? Meus irmãos, se aqui entre nós existe alguém que tem se desviado dos caminhos do Senhor, falta de conhecimento, você foi enganado por falsos líderes, falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas, o que você imaginar de falso? E aí ser ferido, se perdeu aí nos desertos da vida. Eu quero te dizer que nessa noite Jesus está indo atrás de você para te resgatar, porque esse é o nosso Senhor, Ele é o pastor que deixa as 99 no aprisco, que vai salvar uma que se perdeu. Ele está indo atrás de você para te salvar. A redenção para você. Ninguém está dizendo que não pecou. Pecou porque não conhece a palavra de Deus, pecou porque não seguiu o rebanho, porque andou perdido por aí, mas Jesus está de braços abertos para te acolher, para te trazer de volta nos ombros para o lugar do aprisco, da proteção do rebanho. Se você, irmão, é como o segundo perdido, como aquela moeda que perdeu seu valor dentro da igreja, você já não soma mais, você já não acredita mais, você já não faz mais parte daquilo que Deus está fazendo nesse mundo, nesse tempo, na obra do Senhor. Você até frequenta, até de vez em quando aparece, só para o pastor não ligar, achando que você está desviadão, no mundão. Mas você não precisa estar nas baladas e nos bares caindo bêbado para estar desviado. Talvez o seu coração já está perdido porque você deixou de amar a obra do Senhor. E você frequenta a igreja por praxe, por costume, por tradição. Meu irmão, o Espírito Santo é aquele que ilumina o seu coração nessa noite e está te chamando de volta para um lugar onde você vai ter valor, vai fazer parte daquilo que Jesus está fazendo nessa igreja, nessa cidade, para a glória dEle. Tem gente que está assim. Tem gente, meu irmão, que não quer mais nem saber de igreja, esse negócio de igreja, ou gente ruim. Toda igreja tem problema. Não concordo. Quer saber? Vou pegar minhas trouxas e vou embora, vou viver no mundão. E aí está aí todo arrebentado porque deixou Jesus para trás. Perdeu família, perdeu negócios, perdeu a paz com Deus. Meu irmão, o Pai está de braços abertos te esperando você voltar, mas deixa eu te dizer, se você foi esse que conscientemente decidiu sair da presença de Deus, Ele não está indo atrás de você te buscar, Ele está de braços abertos te esperando, com um anel, com uma capa e com sandálias para te redimir, mas é você que precisa, caindo em si, se arrepender dos seus pecados e voltar para os braços do Pai. Aqui está um procedimento do reino de Deus, o Pai está aberto, mas você precisa cair em si, e se arrepender dos seus pecados, e se lembrar do que você tinha na casa do Pai, se tinha pão na casa do Pai. Se eu forço um pouquinho mais o pão, eu pareço o Neto agora, né? Eu era pão. Tinha pão na casa do Pai. Você era bem tratado. Você tinha irmãos. Até os menores eram tratados com graça e amor. Existe o quarto perdido, que é o crente metido à besta. É o legalista, é o arrogante, que acha que está bem, porque está fazendo tudo, e está merecendo as coisas. Irmão, o quarto perdido é o que tem o melhor comportamento de todos, mas que tem o pior coração de todos. É aquele que acha, eu mereço, eu estou fazendo por merecer, ai de Deus se Ele não me der. Estou deixando Deus em xeque comigo, em débito comigo. Eu dou dízimo todo mês, às vezes até 2 vezes no mês. Eu sirvo na casa do Senhor, eu leio a Bíblia todo dia. No meu escritório lá da empresa está até aberto no Salmo 91. E aí ele cobra de Deus as bênçãos. Ei, bezerro gordo não é para ser miserável, é para mim. A festa tem que ser para mim.
E aí você está enciumado, porque o pastor dá mais atenção para o novo convertido, para o visitante. Você fica enciumado porque o pessoal da célula celebra mais aquele que chegou agora do que você que já está há um tempão. Você está procurando atenção, quando na verdade você já tem toda a atenção, porque você faz parte da aliança com Deus. Mas cuidado com esse coração, porque dos 4 perdidos, esse é o único que a gente não sabe se foi redimido ou não. Porque o que está arrebentado, ele fala assim, ó Senhor, me salva pelo amor de Deus. O que está perdido, anulado, já perdeu o valor, ele fala, Espírito Santo, me resgata, pelo amor de Deus. O que está lá, fedendo a porco, fedido de pecado, que chutou o pau da barraca e foi embora. Ele sabe que ele precisa voltar, porque ele está ali desesperado, precisando da paz com Deus. Ele fala, me salva pelo amor de Deus. Mas o que está na igreja, fazendo as coisas certinho, por comportamento, num ascetismo, num legalismo, ele é arrogante, esse coração é perigoso, e ele está mais perdido do que os outros perdidos. E se você é um desses perdidos, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, Jesus, o Pai e o Espírito Santo estão representados nessas parábolas. Os 3 prontos para redimirem a sua vida. Jesus pronto para buscar a ovelha, o Espírito pronto para te despertar, e o Pai pronto para te receber. Mas é tempo de arrependimento, porque Ele pode te salvar. Não é por mérito, é por aliança, é por retorno. Mas meu irmão, se você não é um perdido, e eu quero fechar essas parábolas com a melhor parte de todas. Se você não é um perdido, glória a Deus pela sua vida. Porque onde é que você está nessa parábola? Você prestou atenção onde é que você está nessa parábola? Se você não é um dos 4 perdidos, você não é o pastor das ovelhas, você não é a mulher das moedas e você não é o pai dos filhos. Quem é você nessa parábola? É a galera da festa, irmão. Você é o amigo do pastor que é chamado para festejar quando um perdido é achado. Você é uma das amigas da mulher que é chamada para o café da tarde, para o chazinho da tarde ali, aquele banquete top, aquele café colonial legal, para celebrar quando a moeda é achada. Você é um desses servos do Pai que está ali pronto para festejar quando o filho retorna. Irmão, nós como povo de Deus somos chamados a festejar a salvação dos perdidos. Nós vivemos para festejar e se alegrar com os céus quando um perdido é achado, quando um pecador se arrepende e quando um filho é redimido para a glória de Deus. Essa é a nossa missão, é aqui que nós estamos na parábola. É por isso que o crente é o povo da festa. É por isso que nós somos chamados de um povo que come com moderação para a glória de Deus, não é gula, mas come com alegria. Esse é o nosso papel na parábola, esse é o lugar onde nós estamos. Nós somos os amigos dos pastores, da mulher e dos servos do Pai. Nós estamos aqui para fazer festa, para nos alegrarmos. E meu irmão, se você é um perdido, eu quero que você saiba, o nosso papel aqui é se alegrar com a sua redenção e não te julgar porque você está perdido. Jesus nos chamou para nos alegrarmos com a sua vida sendo transformada. Jesus nos chamou para nós nos alegrarmos com a cura da sua enfermidade. Jesus nos chamou para fazer festa com o seu milagre, aquilo que você recebeu da parte de Deus, a intervenção que transformou a sua vida, com o testemunho que você tem para contar na célula. Nós somos o povo da festa que os céus chamam para se unir a Ele, para celebrarmos a redenção dos perdidos para a glória de Deus. Fique em pé.